E aí, pessoal, vim comentar as leituras que eu tô fazendo agora em julho de 2024. Vou comentar alguns que eu já venho lendo, outros que eu vou começar e não terminar, e alguns que eu pretendo terminar ainda em julho de 2024. Então, vou começar comentando os de psicanálise que eu ainda estou lendo, que se chama A Psicanálise, Ciência, Terapia e Caso do Mustafa Safwan, que é um livro que eu venho lendo com a Larissa Alverne. A gente se encontra virtualmente para ler juntos e ir comentando cada parte. A gente está já na 76, mais ou menos, um pouco antes, na 74, e a gente comenta, lê e comenta, e esse momento do texto está bem interessante porque fala sobre a institucionalização da psicanálise. Então é um momento onde a gente fala ali dos primeiros psicanalistas, da Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, da criação da IPA. Então é um momento da história da psicanálise que me interessa bastante, e eu falo um pouco sobre isso na minha dissertação de mestrado, né, que eu falo sobre os primeiros psicanalistas, a aproximação com Freud e a coisa da homossexualidade, né? Então eu retrato um pouco esse momento histórico para pensar uma construção teórica sobre a homossexualidade ali nos primeiros psicanalistas. E aí continuo lendo o Seminário 23, que se chama o Sintoma, com TH, que é esse seminário mais avançado do Lacan. Estava lendo porque eu estava assistindo a uns seminários do Leonardo Danziato, e, bom, ele servia como livro de base, e estou terminando, hoje mesmo talvez eu termine, já estou numa parte que não é mais nem o Lacan, é um texto do Jacques Lamillet. Então é um texto difícil, é um texto que não é para você ler e entender exatamente, é muito mais para você ir ali se apropriando dos nós, né? Então tem uma coisa matemática aqui também. Enfim, né, é o meu primeiro contato com esse seminário, pretendo lê-lo outras vezes quando eu tiver um conhecimento maior sobre essa teoria. E também ele de alguma forma fundamentava a coisa do Joyce, né? James Joyce é trabalhado aqui nesse seminário e eu tenho interesse. Enfim, e aí assim, esses dois eu estou lendo, e aí conforme eu acabe esse aqui, eu vou passar para A Ciência da Psicanálise, Metodologia e Princípios do Luciano Elia. Vocês devem lembrar que eu estava lendo esse livro com a Larissa, a gente desistiu, a gente foi até mais ou menos a 82, desistiu de ler juntos, a Larissa não estava gostando, a gente estava tendo uma certa dificuldade, e a gente resolveu não continuar essa leitura, e a gente passou para o do Mustafa Safwan. E aí eu decidi continuar por conta própria o livro do Luciano Elia, um livro muito difícil, eu confesso, assim, não estou empolgado, mas eu queria continuar, porque como estava sendo bem difícil, isso me desafia um pouco mais, assim, eu entendo que quando eu não estou entendendo bem, aí é que eu devo continuar mesmo. Então eu vou continuar, mas eu vou esperar terminar pelo menos o seminário do Lacan. E aí, quando eu terminar o seminário, eu vou ficar alternando esse do Luciano Elia com esse aqui do Bruce Fink, que é um livro que eu já venho lendo há um tempo, e na verdade eu não estava lendo ele propriamente, eu pesquisava os capítulos que me interessavam para alguma aula que eu ia dar, e acabou que eu li talvez metade do livro, e aí eu vou ler a outra metade, e foi isso que eu decidi, alternando junto com esse. Então também não é algo que eu tenha pressa propriamente, tá? Esse aqui com certeza não acaba em julho, esse aqui se eu me empolgar eu abandono esse, faço só esse, depois volto para esse, enfim. Eu vou ao meu desejo, né? Seguir os ditames do meu desejo, porque tô de férias, então não quero ter uma obrigação com estudos. Eu quero que isso seja de forma mais livre, que eu possa estudar o que eu realmente tiver interesse. E aí, os de psicanálise que eu me lembre, por enquanto, são esses. Tem alguns textos do outros escritos que eu quero ler também, mas eu vou trazendo aqui para vocês. E aí, sobre os livros de literatura propriamente dita, eu tinha separado esse aqui, Paixão no Divã, como o livro que eu leria para o desafio dos 12 livros para 2024, que foi um presente da Rachel, mas aí eu não gostei, eu cheguei a ler umas 50 páginas ou um pouco menos, e não funcionou para mim, não dava mais para continuar. Falei para a Rachel que eu ia dar desistir mesmo, e aí substituir por esse outro que ela também me deu de presente, que se chama Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. E aí, assim, todo mundo tem uma opinião sobre esse livro, porque ele estava bem hypado, e aí muita gente leu, e aí eu já ouvi falar que ele era muito bom, é o livro da vida, é ruim, ou que, é ok, tipo, lê e vai ser um passatempo, mas nada demais. E eu tô mais tendente a isso, porque eu comecei a ler, já tô aqui na página 119, 120, e eu tenho achado legal,
mas nada demais, e é um tipo de livro para você ler e passar o tempo, assim. Não tem nada de reflexão ou introspecção psicológica, nem nada nesse sentido, mas o texto parece bom, e aí eu tô gostando de ler. Então, esse vai ser o meu novo livro dos 12 livros para 2024, cuja temática eram presentes, e aí eu substituí esse presente da Rachel por esse. E aí, eu tinha acabado de ler o meu primeiro livro da Marguerite Duras, que ali foi La Musica e La Musica Segunda, né? São duas peças dela. Eu comento sobre nos lidos de junho. E aí lá eu descobri que a Marguerite Duras tem esse livro que se chama A Dor, onde ela comenta sobre quando o marido foi para os campos de concentração nazistas. E aí lá na cronologia de vida dela, diz do lançamento desse livro que se chama A Espécie Humana, do Robert Antelme, que é o marido dela, que foi para os campos de concentração, e é nesse livro que ele conta sobre essa experiência. E aí eu já tinha esse livro, decidi dar prioridade a ele, e aí eu vou ler ele, e eu separei uma meta assim de passar o mês todo lendo ele, eu não tô com pressa, e é assim que eu terminar esse, eu leio A Dor, da Marguerite Duras. Então, tô fazendo essa casadinha, mas provavelmente não vai ser em julho, só esse aqui que talvez eu consiga terminar em julho. Esse aqui provavelmente vai ficar para agosto. E aí, o livro de parceria com a editora Temporal é o Trilogia do Reencontro, do Boto Strô. Acho que é assim que se fala, não tenho certeza, mas recebi esse livro em parceria, é uma peça, e aí ele vai ser o meu próximo livro, que eu pretendo ler em julho, sim, vou dar prioridade para ele de alguma forma, mas também não comecei ainda, é um livro que eu vou ler em breve, provavelmente em julho, mas não comecei ainda. Tenho ainda o livro do Grupo Gradiva de Literatura e Psicanálise, né, que é esse grupo que eu me encontro com alguns colegas psicanalistas para a gente discutir literatura e psicanálise, e o livro escolhido foi O Cheiro do Ralo, do Lourenço Mutarelli. Nunca li, eu nunca vi o filme, sei que existe um filme, tô doido para ler, diz que trata de um caso de perversão ou alguma coisa assim. Parece ser um livro curto, né, ou que você lê rápido, e aí ele tá mais pro final do mês, o encontro é no último sábado do mês de julho, então na semana do encontro eu pretendo lê-lo, tá? Então é um dos livros que provavelmente vai aparecer nos lidos de julho, mas eu não comecei ainda. E outro que eu também não comecei ainda e que eu começarei, e esse com certeza eu não terminarei em julho, porque eu não quero terminar ele em julho, porque o encontro é só em agosto, é o Razão e Sentimento, da Jane Austen, que em outras edições é Razão e Sensibilidade. Esse livro é do box da Nova Fronteira, eu adoro essa coleção, ela tem tradução do Ivo Barroso, que foi o mesmo tradutor que eu li e algumas outras obras dela, mas eu tô com esse box e aí eu quero lê-lo em ordem cronológica de lançamento, e aí vou começar com Os Meninos esse, e depois eu vejo de que forma e com que periodicidade eu pretendo ler os outros livros, os 6 romances maiores, pelo menos, tá? Talvez eu me empolgue e leia os outros livros, mas pelo menos os 6 romances concluídos eu pretendo ler, mas a perder de vista, assim, não tenho um momento para isso. Então, na segunda metade de julho eu começo esse e termino em agosto para o encontro do grupo. E aí, porque eu vou ler o Razão e Sentimento da Jane Austen, eu resolvi complementar essa leitura com o livro de cartas da Jane Austen, que eu comprei esse ano e que eu tava doido para ler, esse calhamaçozão. E aí eu comecei a lê-lo para complementar essa minha leitura, para eu ter acesso um pouco à própria... a vida da Jane Austen, né? Para além dos escritos dela. Já comecei, já li umas 100 páginas, ele tem menos de 800. Então, acho que não termino em julho, não pretendo terminá-lo em julho. Pretendo terminá-lo mesmo mais próximo do encontro, mas também não é uma obrigação terminar até lá. Então, talvez em agosto, setembro eu termine. E aí, por causa desses, eu resolvi reler essa biografia que se chama Jane Austen, Uma Vida Revelada, da Catherine Riff. É uma biografiazinha bem fofinha, bonitinha, o livro é bonito, e ele é muito ilustrado, assim, porque tem muita fotografia, tem facsímiles de textos da Jane Austen, tem fotos da época, tem charges, enfim, tem muita coisa, contextualizando bem o período ali da Jane Austen e da vida dela, o que se tem dela. É um retrato que foi pintado pela Cassandra, a irmã dela, e tem essa silhueta. Então, propriamente da Jane Austen não tem, mas tem os parentes, enfim. Essa biografiazinha eu já li, já reli, né? Se eu tô mostrando, porque faz parte das minhas leituras de julho de 2024, mas na verdade eu já li. E aí, por fim, eu sei que já está bem absurdo, mas eu separei alguns livros para ler de leitura rápida.
eu separei alguns livros pequenos que eu conseguisse ler em 1 ou 2 dias, porque nessas 2 primeiras semanas de julho eu vou estar mais de folga, e aí eu resolvi que eu queria usar esse tempo todo para ler. Então, conforme eu vou matando as metas desses livros aqui, que de alguma forma eu tenho um prazo para terminar, e eu fique livre o restante do dia, eu resolvi dar uma olhada em alguns dos livros curtos e pequenos que eu tenho aqui para fazer eles circular mesmo. Tem alguns que estão aqui faz tempo e eu realmente queria lê-los há muito tempo, como O Velho e o Mar. Mas, deixa eu começar na ordem, né? Desses livrinhos curtinhos, eu li esse em um dia, e aí depois, no segundo dia, eu li esse, que se chama 8 Noites em Veneza, que foi um presente da própria autora, a Solange Rebuse, e aí eu passei a manhã de ontem lendo esse livro e foi uma delícia. Ele traz algumas fotografias, é um relato de viagem da Rebuse a Veneza, junto com o José Eduardo, que quem fotografa, e depois faz uma entrevista com ela. Essa entrevista está aqui no final do livro, uma entrevista curta, mas bem bonita, então também já li. Então esses dois aqui eu já li, e hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu já estou lendo esse, O Velho e o Mar, e já estou na metade do livro. Então hoje eu devo terminá-lo, no máximo amanhã, e aí vou seguir essa tentativa de ler o livro, de ler esses pequenininhos aqui, em 1 ou 2 dias. Não tem um tempo certo, mas, enfim, como eles são curtos, eu acabo lendo rápido. Separei o Dentro da Noite Veloz, do Ferreira Goulart, que é um livro de poesia. Separei O Veredito e Na Colônia Penal, que são 2 livros pequenos, num livro que já é pequeno. Então eu pensei em ler um, aí ler outra coisa, aí ler o outro, ou ler os dois de uma vez, tanto faz. E do Alejandro Zambra, eu separei esse daqui, que traz 2 livros dele também, que é o Bonsai e A Vida Privada das Árvores. A Vida Privada das Árvores eu já li há muito tempo, não me lembro de nada, mas eu me lembro que eu gostei muito. E Bonsai é o que eu queria ler, se eu não me engano, é o primeiro livro dele, pelo menos esses 2 são os 2 primeiros. E eu nunca tinha lido Bonsai, então a ideia é ler Bonsai. Se der tempo, eu leio, ou se der tempo, ou se eu ficar com vontade, eu leio A Vida Privada das Árvores. E esses são os livros que eu separei, né? Essa pilha de livros que talvez eu leia, mas também não é nenhuma certeza, mas queria compartilhar com vocês esse projetinho de férias, de ler livros curtos. E é isso, tá dando certo, pelo menos agora na primeira semana, e aí conforme eu for finalizando essas leituras, eu vou fazendo resenhas escritas aqui pro Instagram. E se acabar e ainda tiver tempo, acrescento outros também a essa pilha, adianto aqueles lá, aí coloco outros, enfim. Tem muita leitura aí para julho, então eu vou compartilhando aqui com vocês. Compartilhem comigo também quais são os livros que vocês estão lendo nas férias. A gente vai se falando. Valeu e até mês que vem.